Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a um novo Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para este Dois Passos de Conversa, convidamos Diana Pais. Bem-vinda, Diana. Obrigada por me receberem aqui no vosso espaço. Ora, nós é que agradecemos desde já teres aceito o convite para conversarmos um pouco e para conhecermos um pouco mais de ti e do teu percurso. E começa esta nossa conversa por fazermos aqui uma breve viagem ao passado, também para conhecermos um bocadinho melhor do teu início. E começo por te fazer uma pequena pergunta que é, sei que antes de teres contacto com a área artística, que te formaste em arquitetura. Como é que foi esta tua formação? É isso mesmo. O meu percurso profissional já passou assim por várias áreas, mas a formação inicial era arquitetura e trabalhei há alguns anos como arquiteta, depois de acabar o curso como freelancer. Depois fui apanhada pela crise económica e o setor da construção foi bastante afetado, portanto começou a escassear o trabalho nessa área e acabei por ir dar aulas de expressão artística nas atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo, onde tive cerca de 4, 5 anos. E pronto, durante esse período é que descobri a costura como passatempo e fiz algumas formações nesse sentido para melhorar, para aprender técnicas, porque queria, na altura não procurava nada profissional, mas queria aprender para mim. E pronto, e acabei por ir dar aos meios artísticos, porque a formação que fiz de costura foi no Teatro Dona Maria II. Que já falaremos mais à frente, eu já te vou perguntar sobre esse curso, aliás, porque também sou suspeito, mas porque nós temos trabalhado nos últimos anos também em conjunto e temos estado juntos também nas mesmas produções da Companhia Dançarte, e pronto, tens estado bastante perto no que toca à execução dos figurinos, mas já chegaremos aí. Agora mesmo gostaria mais de desbravar aqui um bocadinho a minha curiosidade também de perceber como é que foi este teu início com a arquitetura. Foi um início, tu tinhas mesmo vontade na altura quando te formaste em arquitetura, era algo que tu querias? Sim, eu desde pequenina queria ser arquiteta, né? Um bocadinho assim. Descobri a arquitetura por causa de uma exposição que fui ver, devia ter para aí uns 12, 13 anos, era uma retrospectiva sobre o trabalho do Cisa Vieira e gostei muito, pronto, fiquei fascinada com o trabalho dele e principalmente com os desenhos técnicos e as maquetes. E depois, no nono ano, tive uma professora que era arquiteta, eu já estava na área de artes e a minha professora de artes visuais era arquiteta e pronto, apresentou-nos mais sobre esse mundo, sobre arquitetos, falou-nos sobre o trabalho de arquitetura e eu ainda fiquei mais convencida que era isso que queria seguir. E pronto, e continuei sempre a pensar nesse objetivo. Depois fiz faculdade em Lisboa, aí foi um bocado aquilo que eu imaginava do curso e depois o frequentar o curso, e foi um bocadinho um choque, porque no início o curso é bastante abstrato, a pessoa vai com a ideia que vai começar a projetar edifícios e coisas muito concretas, mas o primeiro ano é bastante abstrato, não foi ali um choque um bocadinho difícil, mas pronto, depois continuei, consegui terminar o curso e pronto, e era o que eu achava que ia fazer a vida toda. Exato, até depois de terem cruzado outras áreas na tua vida, Exatamente. que também já vou querer perceber melhor como é que surgiu, embora já tenhas desvendado um pouco e é curioso, mas na verdade a arquitetura ela está em constante mudança, não é? E alteração, como
como tantas outras áreas na nossa vida, não é? Tu sim. consegues apontar o que é que para ti mais se alterou, mais se transformou desde a tua formação em arquitetura? Ou seja, da arquitetura desse tempo passado para a arquitetura do presente? Hum, obviamente que também a arquitetura é um reflexo da sociedade onde nós vivemos, né? Hoje em dia Precisamente. sou mais uma espectadora da arquitetura do que se faz do que propriamente interveniente, não há? Também há muita coisa que eu já desconheço, porque a arquitetura, por exemplo, está muito ligada à legislação, a Uhum. regulamentos, e isso obriga Que a uma está sempre a ser constante. atualização, não é? Exato, Obriga a uma constante atualização. exato, obriga a uma constante atualização do próprio profissional, do próprio arquiteto, não é? E depois também vai evoluindo, porque o arquiteto também vai mudando, vai aprendendo novas linguagens, vai conhecendo outras culturas, tendo outras experiências, e isso vai, claro, afetar Uhum. o seu trabalho. Eu lembro-me que na faculdade era muito experimental e experimentava várias correntes arquitetónicas e até encontrar a minha linguagem e por acaso lembro-me de um professor criticar isso e eu achar, então mas eu estou na faculdade, eu estou a aprender ainda, como é que não posso explorar, não é? Mas sim, é que não pode ser uma coisa constante, claro que não. Vem muito da pessoa que está a projetar, que está a interpretá-la. Claro, e mesmo depois mesmo em termos e lá está, depende da pessoa que está a projetar, da própria criação, da própria Sim, atualização da pessoa para com, lá está, com o atual, com o contexto atual, sim. com a evolução da própria sociedade, faz sentido, faz todo sentido. E qual foi o teu primeiro contacto então, agora sim, desvendando aqui um bocadinho mais a tua aproximação à área artística, qual foi o teu primeiro contacto com a área artística? Houve algum momento concreto que te lembras de ter pensado que esta era uma área que gostarias de conhecer melhor e desenvolver? Acho que não houve assim um momento concreto, simplesmente foi um caminho que foi surgindo. Eh, eu os primeiros contactos com o mundo artístico terá sido como espectadora, indo ao teatro em criança, e apesar de aqui em Setúbal eu ia muitas vezes ao teatro ao Tás, a ver peças do Tás, que tinha Uhum. uma força muito grande e continua a ter uma presença grande aqui na Sem cidade. dúvida, eu também, quando era, lá está, porque nós somos de Setúbal e então, é normal, temos contacto com as Pois, companhias locais, não é? Para quem mando exato. também um grande abraço para os companheiros, do TAS, do Teatro de Animação de Setúbal. Exato. Portanto, isso era um programa normal e depois a minha mãe também me apresentou muito outras formas de arte, como ópera, música clássica, balé, apesar de nós não irmos muito a teatros, não íamos muito a Lisboa, não havia um bocado um constrangimento de mobilidade, a minha mãe não conduzia, era mãe solteira, portanto também não tinha assim às vezes uma disponibilidade muito grande, mas em casa consumíamos muito esse tipo de conteúdos, portanto a cultura ou as atividades artísticas sempre fizeram parte e eu sempre achei que ia ter um percurso numa área criativa, Uhum. independentemente de qual fosse a área. E na verdade a Um, arquitetura é uma área criativa, Também, exato, claro, e há quem diga que é uma arte também e sim, sem tem alguma dúvida. coisa de arte. Sem dúvida. É uma arte Aliás, olha, funcional. já agora confesso-te que eu conheço algumas pessoas, tenho alguns amigos que seguiram arquitetura e que, na verdade, alguns deles também mantêm em paralelo uma atividade, artística, vá, que esteja mais ligada também ao mundo do espetáculo, à área do espetáculo. E é curioso perceber como as 2 áreas realmente, se interligam, se Sim, realmente sim. elas confluem em muitas características para um mesmo local. Sim, tens até muitos arquitetos que trabalham em cenografia, também é Sem dúvida, quase claro. construir um mundo dentro do teatro, né, Uhum. ou no palco. Sim, acho que as duas áreas tocam-se bastante. E pronto, depois acho que onde acabei mesmo por entrar neste mundo foi com a Dançarte. Primeiro como espectadora, também fiz alguns cursos, há uns anos atrás, a Dançarte fez um mini curso de dança no Pinhal Novo, Uhum.
e eu também participei, portanto aí fui mesmo como interveniente, e pronto, foi mesmo pela Dançarte que acabei por levar a coisa mais profissional. E te aproximares aqui mais Exato, do meio artístico e exato. começares a desenvolveres. E agora sim, vou perguntar-te sobre uma formação que suspeito que gostaste muito de fazer. Foi a formação que foi uma formação de costura que foi dinamizada pelo Teatro Nacional Dona Maria II. Conta-nos um pouco mais sobre essa formação. Foi uma formação especial. Sim, sim, sim. Pois eu estava, pronto, eu costurava por passatempo, era o meu hobby, ahm, Que ia gerindo mas ali entre a arquitetura, não é? aí já estava a dar aulas Já e estavas, já exato, já estavas estava a a dar dar aulas. aulas e entretanto já tinha decidido que ia ser o meu último ano a dar aulas e pronto, ia ser mãe pela segunda vez também, pronto, foi ali tudo a acontecer ao mesmo tempo e a costura acabava por ser uma forma, o meu escape criativo, porque eu sabia que ia parar de Uhum. trabalhar e pronto, era uma forma de eu continuar um bocadinho ativa criativamente. E queria aprender, eu tinha feito alguns workshops, umas coisas muito casuais, do que se chamava costura criativa, mas queria aprender a fazer roupa, achava que era mais desafiante e já estava um bocadinho farta de estar sempre a fazer a mesma coisa. E até foi a Sofia Belchior que me falou nesse curso, que era virado, era mais virado para a comunidade artística. Eu acho que na altura a intenção do teatro seria formar pessoas também para integrar o seu próprio ateliê. E então eu, pronto, arrisquei em inscrever-me, pensando que se calhar não me iam aceitar, porque eu não tinha nada a ver com teatro, mas foi engraçado porque foi a primeira formação e as pessoas que participaram, ninguém tinha a ver com teatro. Não sei se foi a divulgação que se calhar não correu bem ou não havia interesse, mas as pessoas que apareceram para aprender não tinham nada a ver com o Talvez teatro. a ideia fosse até aproximar outras pessoas que não tenham a ver com a Ou se área calhar, exato. diretamente, mas aproximá-las da área artística e da cultura, não Exato, é? certo, se calhar perceber como é que funcionam, como é que são os figurinos, como é que funciona a lógica do figurino e dentro do teatro como é que se processa. Mas pronto, e foi muito interessante, eu gostei muito, foram quase 2 anos, portanto eram dois módulos de formação, um de corte e costura e outro de modelagem. Foi há quanto tempo, Diana? Foi em 2012, Foi em portanto, 2012. sim. Vai fazer 10 anos? Uhum. E, e pronto, atraiu-me logo a ideia de ser no Teatro Dona Maria II, que é um edifício fantástico, e portanto poder Uhum. ver o que é que se passa na parte de trás seria muito interessante. Depois era uma formação dada pela mestre Teresa Louro, que era a Uhum. responsável dos figurinos no teatro, uma senhora cheia com uma experiência de vida fantástica e um E que doce, só já vale, a formação já vale já vale por por ela, e isso. um doce de pessoa. E realmente foi muito especial, gostei muito. A formação até tinha 3 módulos, o terceiro era de guarda-roupa de, de Uhum. época, figurinos de época, que eu acabei por não fazer, porque na altura já, quando ia começar, já ia ter o meu filho, e então já não Pois, já, consegui, já estavam. já não ia A dar. logística pessoal com o profissional já estava a Sim, ficar encavalinada. já estava, já não ia ser possível, mas pronto, gostava de um dia, se eles voltassem a fazer, gostava de retomar essa Sim, parece formação. que faz falta, não é? Que se Sim, dinamize mais era. formações Sim, deste sim, tipo. abrir um bocadinho as portas destes espaços também para não ficarem esquecidos, não é? Não se abrirem só quando há espetáculos, também Uhum. abrir para outras dinâmicas. Sim, principalmente para abrir não só ao público, como a possíveis interessados em ingressar Uhum, na área artística, no sentido de perceber como é que, lá está, os bastidores de um espetáculo também acontecem com toda a técnica e com todos os intervenientes, não é? E também já vamos
vamos ter a oportunidade de falar disto um bocadinho mais à frente. Na verdade, como é que começou a tua colaboração com a Passos e Compassos e também com a Companhia Dançarte, Diana? Sei que em 2016 colaboraste na execução dos cenários do espetáculo para bebés Imagine. Em Uhum, 2017 iniciaste a colaboração também na execução dos figurinos no espetáculo para público geral Eira. Iniciaste aí com a Companhia Dançarte a execução dos uhum. figurinos, e em 2019 voltaste a colaborar na execução do cenário no espetáculo para bebés Mimar. Mas o teu encontro com a Passo e Comparsas e a Dançarte vem de antes, como estavas a dizer. Uhum. Sim, já há mais anos atrás, lá está primeiro como espectadora, depois também pronto, há uma relação pessoal pelo meio, porque eu comecei a namorar com o irmão da Sofia Uhum. e foi ele que me apresentou a dançar, a passos e compassos, E em boa hora. exatamente, e, e pronto, lembro-me de muito no início ajudar nos bastidores, pronto, só coisas muito pontuais e de ver um bocadinho aquele processo meio de fora, meio dentro, mas a acompanhar assim muito, muito ao de leve. Na verdade, aqui voltando um bocadinho aqui com a tua relação, tens uma relação com o João, mas na verdade isso poderia não ser indício de nada, não é? Sim, Porque na verdade, tu poderias não te ter interessado, pura e sim, simplesmente, podia claro, não podia. ser chamativo para ti, podia não ser uma área que tu gostasses de explorar, mas a verdade é que tu, enquanto indivíduo e enquanto pessoa individual, realmente tiveste esse interesse. Sim, claro, aí a nossa relação só acabou por jogar porque eu tinha Ajudar porque, acesso, exatamente, exato, eu porque tinha acesso aos bastidores. exatamente, tiveste acesso aproximado à companhia. Exatamente, eu podia ir acompanhando mais de perto, mas realmente podia não me ter interessado Claro. em colaborar. Mas sim, eu gosto muito de ver a parte de trás e ver como é que o espetáculo acontece, como é que é o Uhum. processo criativo. Por isso, sim, naturalmente eu tive curiosidade em aproximar-me e colaborar. Mas sim, pronto, havia essas ajudas pontuais quando no início da Dançarte. E depois, mais tarde, até eu já nem me lembrava, a Sofia que me relembrou que realmente a primeira colaboração foi quando foram a Macau participar num festival e Eu em ia vez. perguntar isso, porque eu sei que em 2011, quando o espetáculo TikTokis foi ao Festival de Artes de Macau, Sim, um espetáculo também ele especial e certamente terá sido uma viagem também muito especial para a companhia. sim. Eu sei que houve um episódio caricato. Eu não estive nessa viagem, nem fazia parte desse espetáculo, mas gostava que nos falasses um bocadinho desse Sim, episódio. sim, portanto havia um problema de logística de como levar o cenário para, para Macau. Portanto, quem conhece as produções da Dançarte, as produções de criança, sabe que há um grande investimento em cenário e vê que há um trabalho muito grande nesse sentido também, de criar um ambiente especial para as crianças. Propício àquilo que Exato, está a e acontecer. mais intimista, mais, Uhum. mais próximo. E então penso que tenha sido a organização do festival que propôs, em vez de eles levarem o cenário, que lá construiriam um cenário igual. E pronto, e sabendo da minha formação como arquiteta, a Sofia pediu-me para eu desenhar, ao fim e ao cabo, um pequeno projeto desse cenário. Uhum. Basicamente desenhar plantas e alçados com dimensões, especificações de materiais, etc., para que depois lá pudessem reproduzir o mais fielmente possível e para que depois tudo, porque de cá eles levaram os adereços que eram móveis e Uhum. para que lá depois tudo encaixasse. E Exato. pronto, essa então foi a primeira colaboração oficial. E foi assim logo uma colaboração, Sim, foi uma grande responsabilidade, porque se o uma projeto não responsabilidade estivesse bem, e um desafio, exato, e porque tinha que estar tinha tudo que bater realmente, tudo certo, não é? tinha que Pois, bater tudo certo. se o projeto não estivesse bem, depois não encaixava o baú que levavam daqui, não encaixava no cenário. Então, Obviamente, ou seja, e lá está, no cenário fixo, os adereços móveis tinham que tinham que estar encaixar. bem, exato, e tinha que fazer sentido também com o próprio espetáculo, as cores, Pois, etc. pois Um, porque senão era outro espetáculo, Era outro cenário, exato, era outra coisa que ia era, acontecer. exato, Não era o não era o Titotis. Titotis. Exato.
Na verdade é uma história caricata, porque lá está, também é um desafio e é um desafio bastante que deve ter sido valioso, porque daí também se Sim, retira a sim, aprendizagem não só do momento, obviamente, de trabalhar com essa pressão, porque isso também traz o calo de saber sim, lidar com essa sim. situação e a aprendizagem que se retira daí também é boa, é positiva, mas não deixa de ser um desafio Uhum. que não se encontra todos os dias, não é? Não, não, e pronto, e é também perceber como é que foi construído e querer manter o mais fiel possível Claro, àquilo, respeitar o que é que foi construído, porque pronto, o cenário não era desenho meu, eu simplesmente estava a reproduzir a aquilo reproduzir. que já estava feito. Mas sim, era uma grande responsabilidade, ainda houve ali uns meses de preocupação a pensar, espero que esteja tudo bem e que esteja bem, bem montado. Mas acabou por correr tudo bem. Sim, 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 correu tudo bem, felizmente. Portanto, são boas memórias para recordar Exato. e obrigado por partilhares connosco. E agora, aqui, virando-nos um bocadinho mais para a tua área do teu trabalho neste momento, porque sei que criaste uma marca de vestuário para crianças, a marca Uhum. chama-se Miss Castelinhos, portanto, para quem nos ouve, pode procurar nas plataformas, porque a marca está disponível tanto no Instagram como no Facebook, portanto, mesmo online. Uhum. Conta-nos um pouco mais sobre a Miss Castelinhos. Como é que surgiu e quais é que foram as motivações para criares este projeto? Uhum. Pronto, isso foi uma consequência também de o facto de eu ter começado a costurar, né? E o facto de começar a perceber como é que se faz uma peça de roupa, e eu acho que isso acontece em todas as áreas, né? Quando nós percebemos como algo é feito, começamos a dar um novo valor, temos uma nova apreciação por isso. E foi um bocado o que aconteceu. Eu, pronto, aprendi, fiz essa formação, queria aprender a fazer para mim, para fazer peças para os meus filhos, e comecei a perceber o verdadeiro custo de fazer uma peça de roupa, não é? E nós que estamos muito Que muita gente, habituados, muitas vezes quem compra não tem essa noção, exato, não é? nós E estamos, depois até acha muito caro, mas não se sabe realmente a valorização do tempo e de material e de realmente do quão complexo é sim, sim, e executar. realmente, e também estas novas tendências, não é? O chamado fast fashion, que nos veio habituar a que a roupa é barata e descartável. E eu, pronto, sempre gostei de moda e sempre achei que a moda era nunca achei que fosse uma coisa fútil, é uma Uhum. extensão da nossa personalidade, pode ser uma forma de nos exprimirmos. Também me converti um bocado à fast fashion nos tempos da adolescência e portanto tinha esse comportamento já muito enraizado. Se bem que pensando bem, se começarmos a pensar bem, nós chegamos à conclusão que há qualquer coisa que não bate certo, não é? Como é que num espaço de 20 anos a roupa perdeu tanto valor, ou como é que é tão Uhum. barata, como é que é tão descartável. Mas pronto, lá está, sabendo fazer, dei-lhe um novo valor e descobri um movimento que é o Fashion Revolution, que existe também Uhum. cá em Portugal, que ia exatamente chamar a atenção para os problemas da indústria fast fashion, dos problemas sociais, laborais, e da forma como os trabalhadores em países subdesenvolvidos estão quase não conseguem sair deste modelo, estão presos às grandes marcas e a sua economia está muito dependente destas grandes marcas que produzem em países como Bangladesh, Paquistão, Índia, Uhum. etc., em que os trabalhadores ganham uma miséria, não conseguem ter uma vida digna. Pronto, isso começou-me a chamar a atenção esses problemas e a minha primeira reação foi querer ser uma consumidora mais consciente, perceber de onde é que vem, não só na moda, mas isto depois acaba por se estender a todas as áreas da nossa vida. Nós depois queremos perceber de onde é que vem, como é que é feito, se há trabalho escravo por trás disto e também consumir menos, não é? Porque nós vivemos numa época em que temos coisas demais, consumimos demais, deitamos coisas fora demais, tudo é em excesso. Sem dúvida, e é uma bola de neve, depois Sim,
estas situações são todas, tanto do lado de quem produz como do lado de quem depois consome, é um efeito bola de neve, não é? E tanto Sim. acaba por refletir que realmente o fast fashion aqui reflete que lá está o poder de compra das pessoas realmente que não têm muito poder de compra acabam por se render, porque não têm Uhum. meios para ir para outro tipo de compra, não é? Para uma compra Uhum. que possa ser menos descartável e que possa ser uma compra mais consciente, e ao mesmo tempo acabam até por comprar talvez mais, porque Pois, acabam por não usar, acabam por usar 3 vezes e depois já estão a comprar, porque como é barato, cria-se aquela ilusão que se pode estar sempre a mudar, e então isto cria sim. uma falsa sensação de renovação, mas ao mesmo tempo existe aqui uma pouca consciência de Sim, compra sim. e de realmente de não é de apego aos objetos, mas é de realmente de reciclarmos aquilo que temos e de utilizarmos efetivamente, de darmos utilização àquilo que temos. É Sim, muito importante essa consciência da qual tu estás a falar, Diana. sim, sim, perdeu-se um bocado o hábito de remendar as nossas peças, também porque são de tão fraca qualidade, estragam-se tão facilmente, Que nem sequer é possível remendar. que nem vale, e o preço que Muitas custam nem vezes não vale a vale a pena. pena, não é? Porque é Pois. que eu vou remendar uma t-shirt que me custou 5 euros, posso ir Uhum. comprar outra, não é? E depois também a falsa ilusão, não é? Isto também são campanhas de marketing, não é? Que estas empresas criam de teres que ter sempre a última tendência, a última Uhum. novidade. Isto pronto, é uma pescadinha de rabo na São boca, não é? Estamos são constantemente. formatações da sociedade, Exato, não é? estamos constantemente a consumir. Pronto, e foi por aí, eu comecei por querer mudar esses meus hábitos, não é? Querer consumir menos e de forma mais consciente. E bem, e bem. Houve uma, houve uma altura em que realmente cortei mesmo, ok, eu não preciso de comprar nada, por isso não, e cortei mesmo. Hoje em dia eu vejo de outra forma, penso, ok, se preciso realmente de alguma coisa, então vou procurar a onde é que é feito, ou se é uma marca nacional. Eu normalmente até dou preferência a marcas nacionais, porque acabei por também conhecer as pessoas que estão por trás dessas marcas e quero apoiar os seus projetos. Uhum. E pronto, e depois, como eu estava a fazer a roupa dos meus filhos, comecei a pensar por que não criar uma marca, porque eu não via, eu não encontrava algo que me agradasse no mercado e que fosse de encontrar as minhas expectativas, e então pensei, por que não criar eu algo que satisfaça as minhas necessidades, né, enquanto mãe, enquanto querer que uma peça de vestuário passe de um irmão para o outro, de ter materiais de qualidade que durem, tenham longevidade e que não se estraguem facilmente, materiais também naturais, fibras naturais que respeitem também a sensibilidade da pele das crianças. E pronto, e comecei a explorar isso. As primeiras peças que fiz até foram com reaproveitamento de t-shirts de adulto, cortei-as e transformei-as em t-shirts de criança. Isso teve uma boa aceitação, fiz uns mercados de rua e teve uma boa aceitação e pronto, e depois oficialmente, eu digo que oficialmente o lançamento da marca foi em 2017, então criei um conceito e quais seriam os pilares e os valores da marca, e então criar uma linha com princípio, meio e fim, não é? ter, Uhum. uma, ter uma história para contar e um propósito para levar às pessoas. Sem dúvida, e nasce a marca Miss Castelinhos que vem muito pertinente, não é? Com esses valores e principalmente com esse conceito de ter, com esses princípios de realmente ser uma marca de vestuário com um material, de qualidade Uhum. e que quem vista se sinta bem, principalmente as nossas crianças. Portanto, visitem, a marca. Já agora passa publicidade, porque tem realmente ali criações que eu já tive a oportunidade de ver, tem ali realmente criações lindíssimas e super divertidas. E na verdade também concordo contigo que o que nós vestimos, o vestir é um ato de liberdade e uma extensão de Uhum. embora hoje em dia
tenhamos mais essa liberdade enquanto sociedade, as coisas estão mais desenvolvidas Uhum. há uns anos atrás, o Portugal de antes, há uns 20, 30 Sim, anos atrás não sim. era bem assim, não é? Era mais clássico, mais fechado. Sim, mais fechado, até Sim, quem se vestisse diferente era eram os aliás, artistas normalmente. sim, nem precisamos de recuar há muito tempo atrás. E ainda Sim, hoje ainda temos sim, um bocadinho sim, dessa mão sim. pesada, dessa herança do julgamento. Tudo É um bem, não bocadinho. é? Felizmente as novas gerações já vão pensando de outra Já maneira, vão já. quebrando e ainda bem, É. é muito positivo que assim seja e que continuemos a evoluir nesse sentido. Nas últimas criações, da Passos e Compassos e com a Uhum, companhia Dançarte, hum, tens feito parte da equipa criativa dos espetáculos, para público geral, principalmente da companhia, uhum, Dançarte, designadamente no apoio à execução dos figurinos ao lado do nosso Zé Nova, para quem uhum, também envio aqui um enorme abraço de toda a equipa. E portanto vives o outro lado da criação, não é? É um uhum, lado que na verdade não é visto pelo público, mas que é altamente imprescindível e tão importante para o espetáculo como quem está em cena, e é uhum, igualmente exigente. Como é que é estar nos bastidores de uma criação? uhum. Eu gosto muito da energia que está nos bastidores. Não sei, pronto, não sei se é assim em todas as companhias, mas eu acho que realmente a Dançarte é especial por ter um ambiente tão próximo, não é? Vê-se realmente que a equipa gosta de estar ali, gosta da companhia um dos outros e do trabalho que faz, e vindo do lado de espectadora, depois entrar nesse mundo, percebe-se ainda melhor a química que se vê no palco entre os intervenientes, percebe-se de onde é que vem e, e é uma equipa que se entreajuda muito, uh, há- há- acaba por toda a gente ter mais do que um papel, num bailarino não quer só o bailarino, também ajuda Uhum, nos cenários, também ajuda nos figurinos, na produção, toda a gente colabora e faz mais se calhar do que é esperado, não é? Da sua função principal. E pronto, e é muito bom fazer parte desse processo, ver a coisa acontecer, ir acontecendo aos poucos. Obviamente eu não estou tanto tempo como vocês no teatro, né? Vou apanhando bocadinhos, mas sim, eu acho muito interessante ver essas diferentes pecinhas, né? E depois no fim juntar tudo no espetáculo, no uhum. final e perceber de onde é que isso tudo veio. Gosto muito de estar e é sempre um ambiente muito agradável, acho que nunca vi ninguém mal disposto naquele teatro. Bom, eu acho que como todos nós temos Todos têm momentos momentos maus, claro, sim, não, e momentos da criação e do processo que são mais tensos, não é que sejam exato. propriamente maus, porque um momento tenso é um momento também ele positivo, porque dará origem Uhum. também a outros resultados, e são momentos que nos fazem pensar e refletir sobre aquilo que está a acontecer no momento. E na verdade, se calhar em alguns desses momentos não estás, porque ainda estamos Pois. em processo muito da interpretação, e eu sou suspeito, mas realmente quando nós estamos em conjunto, mesmo já com a equipa de bastidor e a equipa técnica e criativa, e quando já estamos ali no momento no meio do processo, já a confluirmos todos para o mesmo resultado, é realmente interessante ver que nós, obviamente, porque sou suspeita em dizer isto, porque também estamos como intérpretes em frente de cena, mas é engraçado ver que nós entramos nos camarins e na zona de bastidores, onde tu de repente estás com o Zé Nova e estão ali numa energia muito mais calma que nós, e nós estamos Sim, ali com a sim. adrenalina, e realmente eu agora imagino como é que será para vocês ver-nos a nós de fora. Ver-nos a Sim, nós, de repente entrarmos por ali, vimos com alguma adrenalina, sim. e vocês que são tão discretos, é incrível que vocês conseguem executar todo o vosso trabalho de uma maneira discreta, quase que não damos pela vossa presença muitas vezes, e depois sim, quando já estamos ali a confluir para para o conceito do espetáculo, aí sim estamos ali em conjunto, mas é engraçado também perceber como é que vocês nos Sim, observam dos eu bastidores. acho que também nós, quer dizer, é suposto, eu pelo menos penso que para vocês que estão a criar, não é, que estão no processo criativo, também é bom não ter alguém que esteja a fazer demasiado barulho, não é? Sim, Entre aspas, sim. não é barulho mesmo, mas Sim, mas na verdade nós por ocupamos isso, ocupamos demasiado espaço, às vezes. mas que é natural, eu acho que faz parte também Sim, é natural. da vossa profissão, e é assim. Mas sim, eu
eu gosto de observar, mas não intervir, ou seja, intervir só quando acho que tenho que intervir, porque percebo que para quem está num processo criativo também é bom dar-lhe espaço e às Uhum. vezes vocês precisam desse espaço e até podem precisar de silêncio ou de estar sozinhos portanto estar ali na retaguarda, mas Sim, existe esse sem respeito atrapalhar. e mesmo da nossa parte também acho que existe essa e acho que Sim, sim. não é que seja um segredo, mas eu acho que é um tipo de princípio que é muito importante para que as coisas corram bem, porque Exato. nós também, apesar de sermos mais expansivos, muitas vezes vocês também estão a trabalhar e nós fazemos aliás, eu estou a dizer isto, mas na verdade, se calhar até estou a exagerar, porque muitas das vezes nós fazemos por realmente existir esse respeito e existe esse respeito Sim, do sim. espaço. Claro que brincamos mesmo todas as zonas artísticas, as equipas artísticas com a criativa, nós brincamos muito e isso também faz falta Sim, e faz parte. faz Brincamos parte. no bom sentido da palavra, brincamos a sério, ou seja, Exato, exato, porque hum, também faz parte, né? Se a pessoa só está claro. focada em trabalho, depois não, também não convive, isso Claro, também faz parte da eu acho que equipa. faz parte da cumplicidade do trabalho, é Exato, importantíssimo, ou seja, o brincar não é na forma de desvalorização da sim. palavra, na forma pejorativa, é na verdade na forma de realmente fazer Sim, de falta, criar sinergias e a com cumplicidade ser certeza. maior, claro. Com certeza. Na verdade, deve haver conceitos e ferramentas que certamente trazes da arquitetura e que eu imagino que te sejam úteis para tornar a tua execução de figurinos tecnicamente mais firme. Como é que a arquitetura e a execução de figurinos se cruzam? Sim, eu acho que existe uma relação grande, nem que seja pelo simples facto poderes começar com uma ideia abstrata e acabas num objeto físico, não é? Claro que um projeto de arquitetura é muito mais complexo, tem muito mais etapas, mas começa e acaba da mesma forma, e o figurino é um bocadinho o mesmo, com uma ideia, com um rabisco, que depois tens que traduzir num objeto Uhum, físico. Eu senti que a arquitetura ajudou-me, ou o curso de arquitetura ajudou-me, por exemplo, na interpretação dos desenhos, dos moldes, que são, ao fim e ao cabo, os moldes são os desenhos das peças que compõem um guarda-roupa. Ajudou-me nessa interpretação, eu sabendo interpretar os códigos de um desenho técnico, consigo depois interpretar outros, portanto isso ajudou-me bastante e depois também eu acho que na parte de como me organizo para criar um figurino. Para mim é importante haver certas etapas de criar o figurino. Eu preciso portanto, eu pego num desenho do Zé Nova e eu preciso de perceber como é que eu vou montar aquele desenho, como é que ele vai uhum. ser, não é? Portanto, vou desmontá-lo para perceber como é que vou montá-lo, um bocadinho assim. Tanto que peças é que vão compor, como é que vai ser, que técnicas de costura é que vou usar, portanto, começar a criar uma lista de técnicas que quero usar, depois passar isso para um desenho técnico, depois construir uma espécie de uma maquete, que Uhum. seria uma prova, um figurino de prova, para depois passar para o tecido final. Ou seja, são tudo etapas que na verdade o público geral não conhece, não é? Não vê e Sim, que são tão exigentes como quem está num processo frente de cena, ou sim, seja, tem uma exigência enorme. exato, porque se falhar alguma coisa numa destas etapas, ou se eu cometer algum erro, é depois no final que se vai ver esse Uhum. erro, não é? Portanto, eu gosto de ter esse processo para acautelar, para ter a certeza que no final o objeto final está como é suposto. E são Ah, conhecimentos que tu trazes da arquitetura que valorizam muito o teu trabalho. Sim, sim, eu continuo a aplicar ao fim e ao cabo as etapas de um projeto no Uhum. figurino. Mas sim, mas também na formação que fiz no teatro também foi-nos incutido também isso, também de ter um processo, ter Uhum. uma metodologia na Uhum. criação do figurino. Mas sim, há uma relação, eu vejo uma relação grande e pronto, as coisas como estéticas ou Uhum. um cuidado estético ou uma análise de cores, pronto, essas coisas que também vêm de um curso de arquitetura, que nós também temos essas preocupações, também aplico. E depois também um bocadinho a parte histórica, eu gosto também de ir perceber como é que os figurinos de dança evoluíram, quando a primeira vez que a Sofia me desafiou para criar, para confeccionar os figurinos, eu fui procurar
como é que seria um figurino de dança. É claro que depois o que o Zé Nova cria é completamente diferente Sim, do que é o normal, entre e aspas, ainda ver, bem, porque e ainda é bem. É muito mais desafiante e interessante, acrescenta uhum. muito mais ao espetáculo. Mas sim, também gosto dessa parte de pesquisar o que é que já existiu ou o que é feito noutros sítios também para perceber o que é que eu posso trazer de novo. Claro, é muito importante perceber se realmente o que é que já aconteceu para que Uhum, possas para que consigas partir daí para outras propostas. sim, sim. E quais são os desafios e diferenças que tu encontras entre criar vestuário para crianças e criar, confeccionar figurinos para um espetáculo em que há que vestir intérpretes, bailarinos? Bom, começam logo por ser adultos, não é? Lá está. É logo a grande diferença. E depois imagino que uma data vais explicar agora? Se calhar há mais semelhanças do que diferenças, porque eu quando penso numa peça para criança, eu tenho que pensar que aquela criança vai se mover sem limitações, sem preocupações se a roupa está arranjada ou não, se o tecido puxa, ou se está apertado, se está largo. Portanto, eu quero que, quando eu penso na coleção de criança, eu quero que essa peça não seja um obstáculo para a criança brincar livremente e se mexer e ser ela própria no mundo. E os figurinos acabam por ser também um bocadinho isso, porque para mim é importante que o bailarino esteja confortável, porque, Principalmente quando há muito exato, movimento, não é? porque se ele não está confortável ou se está preocupado se vai uma costura rasgar-se ou se está apertado, não vai dar o seu melhor, portanto, não vai interpretar da forma que Livre. quer. Exato. Portanto, há essa preocupação de perceber se está confortável ou não. Depois também o tipo de tecido também acaba por ser diferente, não é? Porque enquanto numa peça de Logo aí é um criança, mundo, não é? Logo exato, aí, o tipo de tecido é um uh, mundo. exato, porque no figurino o aspecto do vestido, vá, ou do figurino, ou da cor, ou a E a textura, confortabilidade, não é? isso é muito importante também, não é? Um tecido que consiga se comportar de uma forma quando o intérprete está parado ou quando se está a mexer, tem que ser sempre, tem que funcionar sempre, não é? Tem que ter sempre o aspecto, vá. Uhum. E pronto, no vestuário de criança nem tanto. Mas sim, eu acho que a maior semelhança será isso, de ambos poderem mover livremente, sem restrições. E a diferença, sim, a diferença é, é que eu, enquanto estou a criar uma peça de criança, eu estou a pensar, vá, se calhar, nos meus filhos, não é? A pensar em fazer para eles e outras crianças como eles, e nos figurinos eu estou a seguir a ideia de outra pessoa e quero, apesar de eu ter liberdade também para dar a minha opinião Uhum. e fazer alguma sugestão, eu quero criar aquilo que o figurinista me deu, não é? E respeitar a Uhum. sua ideia. Uhum. Portanto, já não sou tão livre, entre aspas, nesse sentido. Na verdade são liberdades diferentes, não é? Cada um Diferentes, à sua exato, maneira. não, exato, eu até gosto bastante dessa parte de pegar num desenho que não é meu, que é a concepção de outra pessoa e E depois teres o transformá-lo, desafio de o de transformar transformar, para não é? para o confeccionares. Exatamente, de respeitar a visão dele e pronto, e felizmente com o Zé tem funcionado muito bem e ele fica sempre muito feliz quando vê a coisa concretizada, não é? Uhum. E o desenho dele em realidade. Até porque depois também existe espaço, lá está, como tu estavas a dizer e bem, para a tua opinião e para a Uhum. tua sugestão, acaba por ser acaba não, é um trabalho conjunto. Sim, porque às vezes também podem surgir situações em que há qualquer coisa que tecnicamente não é possível ou que deve ser feita de outra maneira para o conforto do bailarino, por exemplo, ou para Uhum, ter. Por isso, sim, claro que há sempre esse espaço para uhum. dar a opinião e sugestões. E agora, encaminhando-nos aqui para o final, aqui uma última pergunta, aqui talvez viajando um bocadinho para o futuro ou para uma zona em que que te consigas projetar, pensando também no atual presente e nos tempos que estamos a viver, e tendo em conta estes tempos que vivemos,
O que é que percebeste que não queres abdicar e que é muito importante para ti para seres feliz? Olha, eu acho que realmente o mais importante para mim é poder realmente ter a liberdade de fazer aquilo que gosto. Hum, Para mim, qualidade de vida não é ter um emprego em que ganho muito dinheiro se depois não tenho tempo para os meus filhos, não os posso ir buscar à escola, não tenho tempo para estar em família. Portanto, uh, lá está, a qualidade de vida é muito subjetiva, não é? Uhum. Para mim é isso, para mim é poder chegar às 3 da tarde e vou buscar o Um mais novo equilíbrio, exato, o tempo mais novo, tempo equilibrado. exatamente. E pronto, e este tempo, esta situação, este momento que estamos a viver realmente veio reforçar isso, de eu poder ter esse privilégio de poder parar um pouco, poder pausar, e neste momento estar a dar apoio aos meus filhos que estão em Uhum, casa, com a escola, e não estar a ser prejudicada por isso. uhum. Infelizmente nem toda a gente consegue, portanto, Sem dúvida. veio reforçar realmente que é o estilo de vida que nós já tínhamos escolhido, não é? Enquanto também família, realmente o nosso foco é ter tempo para a família, mas fazendo também aquilo que gostamos, e é um grande privilégio poder fazer isso, sem dúvida. Bom, obrigado por esta partilha, Diana. E agora vou lançar-te um desafio para um momento mais informal, sem um sentido em particular, em que te vamos lançar aqui 2 possibilidades de escolha e tu escolhes aquela com a qual mais te identificares. Uhum, ok, Parada? sim. Então vamos a isto. Ler ou ouvir música? Ouvir música, Doce ou salgado? doce, Cidade ou campo? cidade, Frio ou calor? calor. Algo seguro ou algo de aventura? Essa é mais difícil. Pois é. Ahm, Aventura. Dia ou noite? Hum. Eu gosto muito de dormir, mas também gosto muito de viver a noite, por isso noite. Muito bem. Diana, desafio superado. Portanto, Obrigada. agradeço-te, Diana, por esta boa conversa e por esta partilha. Espero que tenhas gostado tanto como eu. Gostei, foi muito bom. Obrigada pelo convite também. Nós é que agradecemos e assim chegamos ao fim deste 2 passos de conversa. Aproveito, obviamente, para agradecer a quem nos esteja a ouvir e para a semana estamos de volta com um novo convidado. Até lá.